Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje o nosso querido amigo, jornalista José Luiz Del Roio. Você já o conhece, campeão das lutas democráticas, mas a Eleonora aqui faz uma apresentação do nosso entrevistado agora como mando figurino. Eleonora. José Luiz Del Roio, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui no Tutameia. José Luiz Del Roio foi senador na Itália e membro da Assembleia Parlamentar da Europa, em Estrasburgo. É escritor e radialista, fez parte da coordenação do Fórum Mundial das Alternativas e do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Foi militante do PCB desde a juventude. Com Carlos Marighella, fundou a ALN, Ação Libertadora Nacional, e tem uma vida em muitos continentes e de militância política. Del Roio, hoje é dia 10 de junho de 2024, exatamente 100 anos se completam hoje do assassinato do deputado socialista italiano Giacomo Matteotti, né, que denunciou o fascismo, a ascensão do fascismo na Itália, adversário de Mussolini, que foi assassinado nesse dia há 100 anos por milícias fascistas. E hoje a gente vai discutir, vai conversar sobre a situação política europeia, à luz dos resultados aí do final de semana. O que pensar, 100 anos depois, o fascismo continua rondando a Europa e o mundo? Sim, interessante que o Partido Fratelli d'Italia, que teve uma grande afirmação eleitoral ontem, na eleição para o Parlamento Europeu, na votação na Itália especificamente, é o partido que se sucede, né? Primeira-ministra Meloni, este partido é o partido que era o movimento social italiano que se reivindicava suas raízes do Partido Nacional Fascista. É uma linha de continuidade direta, depois nós vamos falar disso. Então, é realmente bastante doloroso essa questão do centenário da morte de Giacomo Matteotti. Matteotti era um deputado, ele era do Vêneto, Vêneto, aquela região mais perto de Veneza. Ele era do Vêneto, desde jovem ele foi socialista. Ser socialista no início do século queria dizer-se muito de esquerda, combatente contra o capitalismo, etc. Ele foi sempre... Os socialistas sempre tiveram muita divisão. Era normal isso, não só na Itália, mas na Itália particularmente. Ele era do Partido Socialista desde muito jovem. Aliás, quando era do Partido Socialista, também um senhor chamado Benito Mussolini. Eles se conheciam desde dentro do Partido Socialista. Em 1914, 15, Mussolini, o socialista Mussolini, começa uma campanha para que a Itália entre na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né? Contra o Império Austro-Hungarico, enquanto Matteotti faz parte da linha oficial que é contra a guerra, e luta para a Itália não participar da guerra. Virá essa cisão interna, depois haverá outras cisões. Matteotti será eleito em 1922, sim, exatamente. Matteotti é eleito deputado quando haverá o golpe de Estado, porque é um golpe de Estado. Quando o rei vai nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro. Aliás, só para ficar claro, Mussolini não tinha maioria do parlamento, foi um golpe de Estado, apoiado por todos os poderes fortes, diríamos nós, né? A mobilização feita pela indústria, pelo capital financeiro, pelo vértice da Igreja Católica, pela monarquia, para colocar esse indivíduo, Benito Mussolini,
tinha criado, em 1919, um movimento em Milão chamado fascismo, e Facci di Combattimenti. Então, Matteotti era um inimigo feroz de tudo isto, do seu conhecido Mussolini, e no parlamento ele denunciou, a partir de 22, né, ele denunciou sistematicamente as violências fascistas. Porque o golpe fascista não é que o Mussolini assume e é fascismo. Não, é uma conquista interna, vai avançando a fascização do Estado e da sociedade. Então, existia ainda uma oposição legal. Mas na eleição de 24, exatamente, que Matteotti é eleito, como é eleito Gramsci, por exemplo, não é? Gramsci já tinha se separado do Matteotti, porque havia a cisão no Partido Socialista com o nascimento do Partido Comunista de Itália, que Gramsci é um dos fundadores, mas eram colegas de parlamento, Matteotti era um parlamentar daqueles. Existem uns parlamentares fanáticos que estudam tudo, fazem os seus discursos muito detalhados, metódicos, e ele é um bom orador. Então, era daquele que falava sempre, não falava uma palavra à toa, era sempre acusações muito precisas contra o fascismo nascente, a sua violência, porque o fascismo matava, não era uma violência só assim genérica, o fascismo matava, as milícias fascistas matavam. Então ele se transformou num cara realmente muito incômodo no parlamento, e se decidiu eliminá-lo. A eliminação de Matteotti fica sempre uma questão se Mussolini mandou ou não mandou matá-lo. A coisa acontece o seguinte: tem um personagem do fascismo, não é muito conhecido atualmente, ele chamava Américo Dumínio. Américo Dumínio. Era um miliciano, vai. Você falou miliciano, na época não seria bem o termo, era um esquadrista, tinha participado da Primeira Guerra Mundial, e logo em 1919 era um daqueles que criou grupos para massacrar opositores, massacrar fisicamente, mas fazia beber óleo de rícimo, deixar nu na rua, arrebentar os dentes, vão matar. Este indivíduo estava em Roma, estava sob a proteção do novo governo, embora não fosse de prestígio, porque, afinal de contas, os assassinos também, os milicianos, não são muito de prestígio, eles são úteis, mas hoje ele sequestra, ele com um grupo, eles sequestram o nosso querido Matteotti na porta de casa, praticamente na porta de casa, quando sai, praticamente, ele sequestra. Será um escândalo terrível, porque é um deputado de qualquer jeito famoso, a oposição se move, denúncia internacional, desaparece o corpo, um mês depois será encontrado o que resta do corpo, jogado na periferia de Roma. A polícia é obrigada a se mover, interessante. A polícia é obrigada a se mover e prende esse Dominico, e prende outros também, são presos. E aí vem sempre se Mussolini mandou ou não mandou. Nunca vai ficar claro isto, mas parece que sim. Depois, porque termino com a questão do Matteotti. E o escândalo Matteotti teve muita repercussão na época, mas Mussolini decide uma operação audaz, radicalizar e assumir, não o fato material, mas o fato moral. E gente desse tipo morre, né? É um discurso assim. Gente desse tipo morre e o fascismo tem que avançar,
ele não vai ficar se preocupando com esse tipo de coisa. É uma assunção moral, vai levar a um escândalo tal que acaba depois levando, 1 ano e meio, 1 ano e pouco depois, à prisão de outros, inclusive de Gramsci, né, que morrerá na cadeia. Esse Dominico depois é perdoado com a condição de morar na Somália. Ele vai morar na Somália, mas vai voltar. Ele vai viver sempre chantageando, mandando cartas a Mussolini dizendo: eu sei tudo, ou você me paga, ou eu falo. E depois da guerra se descobriu as cartas e se descobriu também o pagamento que Mussolini fazia a ele. E era alto, monetariamente alto. Isto confirma a sujeira da questão. Dominique foi depois, vamos contar a história desse indivíduo, ele foi um torturador em Florença, em 43, 44, na banda chamada Caridade, coisa terrível aquela banda. Ele acabou sendo preso depois da Segunda Guerra Mundial, depois em 45, em Milão. Teve uma sorte incrível, não foi fuzilado. Eu quero dizer que se calcula que 15 mil fascistas foram fuzilados por seus crimes na Itália, imediatamente depois da guerra. Ele não foi fuzilado, ele sofreu, houve, com o caso dele, proteção dos aliados anglo-americanos. Ainda foi preso, saiu e viveu até, creio que 1960, um pouco 58, 59, como militante do partido do Movimento Social Italiano, que era o partido da Flama, que é sucedâneo do Partido Fascista, que depois o Fratelli d'Italia, o sucedâneo do atual partido da primeira-ministra. Posso dizer que Américo Domínio é um precursor político, senso amplo, claro que a primeira-ministra Meloni não tem culpa nenhuma disso, diretamente, obviamente, nem existia, ela é jovem ainda. E é isso. Então, Matteotti, ele passou a ser um símbolo da luta antifascista. E o Partido Socialista, quando, em 43, criou as Brigadas Armadas da Luta e Libertação Nacional, elas se chamaram todas Brigadas Matteotti.